Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje é um tutorial passo a passo, né, de como você vai produzir a sua própria horta ou jardim vertical, tá? Utilizando cano de PVC, de uma forma bem simples, descomplicada, praticamente qualquer pessoa pode fazer, tá certo? Mas antes da gente ir para a prática, para a mão na massa mesmo, eu queria fazer uma pontuação que eu considero de extrema importância, que é se você vai fazer a sua horta vertical, né, pensando em produção de hortaliças, é importante você escolher um local bem iluminado, tá certo? Então, algum lugar que pelo menos receba aí umas 4 horas de sol por dia, tá bom? Nossa horta vai ter 6 metros de comprimento, tá? Num cano de 100 milímetros. E nossa família aqui é constituída por 3 adultos. Tá certo? Eu acredito que esse tamanho de horta seja suficiente para uma família de até 5 adultos, tá bom? Mas lógico, isso vai variar muito de como é o consumo da família, né, em relação às hortaliças. Então, fica até o final do vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e já vai deixando teu joinha, beleza? Valeu, um abraço! Então, gente, a gente vai utilizar um cano de 100, desses que são de esgoto mesmo, tá? Não é interessante utilizar um cano mais fino que esse, porque vai te limitar a quantidade de espécies que você pode cultivar aqui. O varão desse tipo de cano ele é de 6 metros, tá? A gente cortou ao meio, vamos fazer 2 canteiros de 3 metros cada um, tá bom? Você pode utilizar canos maiores que esse? Sim. Tá? Ele só vai ser um pouco mais grosso e um pouco mais difícil de cortar, tá? Então eu marquei já um ponto lá na extremidade e passei esse barbante aqui. Se vocês repararem, o próprio cano ele vai ter já uma inscrição aqui mais para frente. Você pode usar ela até como base para saber que a tua linha está passando bem retinha mesmo aqui, tá certo? Então a partir dessa linha, esse cano ele tem 32 centímetros, tá, de diâmetro. Aqui, ó. São 32 centímetros de diâmetro. Então a gente vai tirar 1/3 dele. Então a partir dessa linha nós vamos tirar uma tampa aqui de mais ou menos 10 centímetros, que vai ser 1/3 do cano, tá certo? Então eu vou marcar aqui com a caneta, você pode utilizar grafite também que ele risca fácil. Então, aqui a gente já fez a marcação. Essa faixa aqui, que é onde a gente vai tirar a tampa, né? Ela tem 10 centímetros, como eu havia falado, né? Nós marcamos de ponta a ponta. Não vamos levar o corte até o final aqui, tá? Essa parte aqui é onde a gente vai encaixar o tampão, que vai ficar aqui na ponta. Então, com uma furadeira, eu fiz um furinho aqui que é para facilitar a entrada da serra, tá certo? Aí a gente vai... Caso você não tenha furadeira, eu acredito que vai ficar mais fácil você utilizar uma faca quente, por exemplo, só para facilitar a entrada do primeiro corte, beleza? Beleza, pessoal, então foi cortado. A gente passou uma lixinha aqui só para tirar a rebarba, né, que fica da serrinha. Essa parte aqui, que é a tampa que a gente tirou, guarda, tá? Porque a gente vai precisar colocar nela mais para frente, vocês vão ver. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer os furos por onde a água vai sair, tá bom? Então aqui eu vou usar uma broca de madeira, mas você pode utilizar também uma para metal, que eu acredito que dá para fazer, tá bom? Então vamos fazer alguns furos bem no fundo dela, a cada mais ou menos 30 centímetros, tá bom? Deixa eu ver se tá bem aqui no meio, tá.
Então aqui já estão os 2 canos de 3 metros fixados na parede. Aqui eu coloquei o cap, né, que é próprio para o cano de 100. A abraçadeira também para cano de 100. E a bucha de 8 milímetros, beleza? Então ele está bem nivelado, eu usei um nível, né, para fazer o nivelamento. Já que ele está bem furado, né, tem uma drenagem boa durante todo o percurso do cano, então não precisa fazer uma caída não, tá beleza? Antes de colocar o substrato, a gente coloca manta de bedim para proteger os furinhos que a gente fez aqui, para o substrato não entupir. Se você não tiver manta de bedim, como a gente tem só um pedacinho bem pequenininho aqui, você pode usar jornal, papel. A gente vai usar esse papel aqui para colocar antes de colocar o substrato, beleza? Agora a gente vai utilizar a tampa que a gente tirou daqui para colocar embaixo para servir como uma bica. Por quê? Porque a água que vai escorrer, né, o excesso de água que vai drenar do cano de cima, para a gente não estar com essa água caindo nas folhas de baixo, tá? Então não precisa fazer no de baixo porque a gente não tem um outro aqui, um terceiro. Como só são 2, vamos fazer só no de cima, tá certo? Bem simples, com um pedaço de arame. A gente vai passar na abraçadeira e abraçar ela aqui. O substrato que a gente vai usar na horta, ele é composto de terra, que já estava bem, com bastante matéria orgânica, a terra que a gente trouxe, composto orgânico que a gente prepara na nossa composteira e areia de construção. Então foi 70% de terra, 20% de areia de construção e 10% de composto. Então, pessoal, não é fácil? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Ou vai lá no Instagram, no @ecoatelier, a gente vai ficar muito feliz em te responder. E deixa aí seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, isso nos motiva a continuar fazendo mais vídeos, tá certo? E foi um prazer, até o próximo e um abraço!